Vamos começar aqui os vídeos sobre o método HP. Então a ideia é fazer um tutorial aqui sobre a metodologia, os conceitos básicos aqui dos processos de tomada de decisão, esses processos mais analíticos de tomada de decisão. E aí depois a gente vai avançando aqui nas etapas do método e criando modelos aqui que possa ser utilizados aí, exemplos de aplicação do método HP que pode contribuir aqui com as pessoas aqui, com os estudantes que tiverem interesse nesse assunto. Sobre as metodologias multicriteriais, a gente tem aqui dentro da engenharia de produção aqui a sub-área da pesquisa operacional, e dentro da pesquisa operacional nós temos a área aqui dos processos decisórios. Dentro dos processos decisórios estão essas análises multicriteriais e todos esses métodos. Dentre todos os métodos, o HP ele é um dos mais utilizados na literatura, utilizados aí nas mais diversas áreas de aplicação do conhecimento. Então, tem muita aplicação, por exemplo, na área da saúde, né, na área da engenharia nem se fala, mas muita aplicação na área da saúde, na área educacional. Então, é um método que pode, na área de assistência social, é um método que pode ser aplicado em qualquer tipo de tomada de decisão que possa surgir aí dentro das organizações e em outras ocasiões do dia a dia. Esse processo de tomada de decisão, então, ele faz parte, né, cotidianamente da vida de inúmeros profissionais, e esses métodos multicriteriais ele traz uma maior robustez aqui para esse processo de tomada de decisão, com uma característica mais analítica para esse processo, deixando de lado um pouco a subjetividade aqui, aquela tomada de decisão mais intuitiva. Alguns exemplos aqui em que pode ser aplicado esse método HP: a escolha do melhor fornecedor é um exemplo mais clássico aqui. Quais são os critérios que você considera para identificar aqui seu melhor fornecedor? Selecionar um melhor projeto. Aqui a gente fala projeto numa característica mais geral, qualquer tipo de projeto. Você está em dúvida, por exemplo, sobre alguns projetos que você precisa priorizar ali para a sua organização. A decisão sobre comprar ou alugar, a seleção de uma localização aqui para uma nova planta que a empresa deseja investir. Também tem muita aplicação, por exemplo, para você identificar as principais dificuldades, as principais barreiras que afetam a organização em relação a algum tópico, em relação a alguma prática que pode ser utilizada e que beneficia as organizações. Então, a gente tem muitos exemplos de artigo aqui, como, por exemplo, as principais dificuldades para a adoção de práticas de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, a gente já tem um artigo publicado nessa área. As principais dificuldades, por exemplo, para você adotar práticas de economia circular, que é um tema hoje que é muito estudado na área da engenharia de produção. Principais dificuldades, por exemplo, para você adotar práticas de indústria 4.0, dessas questões mais tecnológicas que vêm alterando aí a rotina dessas organizações. No âmbito da saúde também você pode ter inúmeras aplicações, entre outros casos. Então, assim, os métodos multicritérios, eles podem ser aplicados nas mais diversas áreas do conhecimento, em qualquer tipo de situação em que você tem alguns critérios que você considera no momento dessa tomada de decisão. Então, quando você tem inúmeros critérios que fazem parte desse processo de tomada de decisão, é um método que pode ser aplicado e que vai auxiliar você de uma maneira mais objetiva a justificar a sua escolha, a alternativa que você vai escolher para tomar essa decisão. Esse processo de tomada de decisão ele pode ser intuitivo ou analítico. Então, a gente trabalha aqui com técnicas analíticas, exatamente você utilizando critérios. Quais são os critérios que são mais relevantes para essa tomada de decisão? E esses critérios, como que eles são conflitantes? Como que a gente vai manusear esses critérios, comparar esses critérios para determinar pesos, por exemplo? Qual o critério que a gente vai considerar aqui mais importante para essa tomada de decisão? Essas técnicas, então, elas auxiliam em atribuir pesos para esses critérios. O processo de tomada de decisão aqui, logicamente, então, com essas técnicas mais analíticas para esse processo decisório. Alguns dos métodos aqui mais utilizados, o método HP, ANP, são métodos aqui introduzidos por Thomas Szaty.
da escola americana de tomada de decisão. A gente tem essa divisão também da escola americana, da escola mais europeia aqui, sobre metodologias multicriteriais. Nesses primeiros vídeos a gente vai ficar focado nesses métodos da escola americana, do HP e do ANP. Então a principal característica aqui dos métodos de tomada de decisão com múltiplos critérios é integrar e resolver problemas complexos. O HP, por exemplo, é um método que tem uma simplicidade matemática e que ele consegue, mesmo com essa simplicidade matemática, resolver aqui problemas altamente complexos, com interesses conflitantes, com critérios conflitantes, e que normalmente você precisa da coletividade aqui, da tomada de decisão em grupo para tomar essas decisões. Então você tem metodologias aqui para você fazer essa tomada de decisão em grupo, metodologias para você agregar as opiniões de diversas pessoas aqui para chegar num consenso e numa alternativa ali uma alternativa que seja realmente a melhor alternativa baseada na opinião de todas as pessoas ali que estão tomando as decisões. A gente tem aqui uma divisão básica da técnica. Então a gente significa técnica de multicritério. Dentro da técnica nós temos um determinado tipo de enfoque, se é um enfoque mais construtivo ou se é um enfoque mais prescritivo. O enfoque construtivo é aquele em que a estrutura da sua decisão ela é montada de acordo com um processo evolutivo entre os pesquisadores e os tomadores de decisão. Então você vai construindo junto com esses tomadores de decisão a estrutura, os elementos que são importantes para que essa decisão possa ser tomada. Isso a gente fala que é um enfoque mais construtivo do método. E você também tem a questão do enfoque mais prescritivo, em que você define, por exemplo, quais são os elementos mais importantes para esse processo decisório, e depois você leva esses elementos, leva essa estrutura para esses tomadores de decisão. Em artigos acadêmicos, por exemplo, muito utilizado esse método prescritivo, esse enfoque mais prescritivo, em que você coleta quais são os elementos mais importantes para essa tomada de decisão na literatura, e depois que você monta essa estrutura, você leva para esses tomadores de decisão. Se é uma tomada de decisão mais organizacional, que envolve ali a opinião constante dessas pessoas, desses especialistas, aí o enfoque deve ser um pouco mais construtivo, porque vai ser importante ali a opinião do tomador de decisão, se aquele critério faz parte ou não desse processo de tomada de decisão. Mas muito também é utilizado na literatura essa questão de método prescritivo, do enfoque mais prescritivo, em que você seleciona, levanta todas essas variáveis com base na literatura e leva essa estrutura para que esse tomador de decisão possa responder. As escolas aqui dessas técnicas, como comentei no slide anterior, a gente tem aqui uma escola americana, a escola europeia, e dentro da escola americana tem aqui esses dois principais métodos, o método HP e o método ANP, que é o que a gente vai começar a estudar hoje, é o método HP. A construção aqui de um processo decisório, você precisa estruturar algumas etapas, como identificar qual é o seu objetivo, o que eu estou querendo realmente decidir, solucionar, o que eu estou querendo resolver, o que realmente eu quero com essa tomada de decisão, que tipo de alternativa que eu vou considerar. Então você tem que levantar quais são as alternativas para alcançar seu objetivo. Esse levantamento aqui, ele pode ser feito dessa maneira construtiva, com esses tomadores de decisão, selecionando aqui, identificando várias alternativas para depois você aplicar esse método e selecionar qual que é a alternativa ali mais viável. Uma outra etapa é você identificar quais são os critérios que são relevantes para a tomada de decisão, quais são os critérios que são importantes nesse cenário para que eu possa identificar essa melhor alternativa. Então esse é um ponto também importante. Essa identificação dos critérios, como eu falei, pode ser em relação à literatura, em que você tem já critérios estruturados para que você possa montar aqui a estrutura do seu problema de decisão, ou você pode identificar esses critérios dessa maneira mais construtiva com os tomadores de decisão. Depois você tem as análises das opções aqui. Essas análises aqui, os métodos multicritérios, eles utilizam uma característica aqui de comparações pareadas, que a gente vai ver no decorrer do vídeo. Você vai analisar qual a importância
de um critério em detrimento de outro, e vai fazer várias comparações pareadas até determinar quais são os pesos desses critérios, quais são os pesos dessas alternativas, para que depois você possa agregar tudo isso e chegar na decisão final. Então, assim, as escolhas, e também você pode considerar aqui feedback entre elementos de processo decisório. Esse feedback entre elementos de processo decisório é característica de alguns dos métodos, como, por exemplo, o método ANP, em que você pode relacionar aqui vários elementos para tomada de decisão, e que depois a gente vai entrar em mais detalhes nessa característica do método ANP. A gente vai ver aqui, primeiramente, o método HP. O método HP ele é um método que é muito utilizado, é um dos métodos mais utilizados na literatura, nas mais diversas áreas. Então, é um método que já é muito consolidado para essa tomada de decisão e tem várias aplicações nas mais diversas áreas. Qual que é a característica básica desse método? É você derivar prioridade de julgamentos pessoais, você pegar julgamentos pessoais desses decisores através de comparações pareadas, sempre aqui relacionando com algum critério de decisão. Isso vai ficar um pouco mais claro aqui no exemplo que a gente vai ter nessa aula. Só que você realmente precisa selecionar quem são as pessoas-chave ali para esse processo decisório. Então, não é um método que exige a participação de muitas pessoas. Você tem que selecionar pessoas realmente que são importantes para aquela tomada de decisão, são pessoas relevantes para a tomada de decisão, elementos-chave, pessoas-chave de uma organização para que essa decisão possa ser tomada. E esse decisor ele vai fazer julgamentos pessoais através de comparações pareadas entre esses critérios, estabelecendo ali, na visão desse decisor, quais são os critérios mais importantes e depois a relação entre esses critérios e alternativas, quais são as alternativas mais importantes relacionada com determinado critério decisório. A gente fala aqui que é você fazer uma transformação de julgamentos subjetivos em medidas objetivas. O método HP utiliza aqui uma escala padronizada por Saad, uma escala que varia de 1 a 9, e você determina a importância dos critérios em relação aos outros através dessa escala. E ele é considerado um método de uma simplicidade matemática. É uma simplicidade matemática, é uma poderosa técnica aqui de tomada de decisão, muito fácil de ser aplicado, muito simples matematicamente falando, e que é muito eficiente nesse processo de tomada de decisão. Outros pontos aqui ainda mais teóricos do método HP que a implementação do HP ele depende muito dessa construção, da estruturação dessa hierarquia, do conhecimento, da experiência ali desse decisor para construir essa hierarquia, e também da experiência desse tomador de decisão para realizar os julgamentos. Então, o método possui aqui algumas características em que, por exemplo, se a pessoa não tem aqui muita experiência para realizar esses julgamentos, se ela não tem muita convicção aqui no momento dessa realização desses julgamentos, isso pode ser checado, por exemplo. Talvez ele não é coerente com essas opiniões, e isso é calculado na metodologia. A metodologia calcula essa coerência, se o método foi respondido ali de maneira adequada ou não, se essas comparações pareadas foram coerentes ou não. Ele é considerado também um método flexível. Você pode, por exemplo, fazer análise de sensibilidades. Depois que você define o peso desses critérios, você pode alterar o peso desses critérios e verificar qual que é o impacto dessa variação de pesos nas alternativas finais. Então, essa análise de sensibilidade é muito importante no final da metodologia, que você pode, por exemplo, fazer isso e comparar e verificar realmente qual que é o impacto dessa flexibilização nas alternativas finais. E uma outra característica que é muito importante aqui do método é a checagem da consistência dos julgamentos. Você pode checar se aquele julgamento foi consistente ou não. Isso aqui tudo do trabalho lá de Saad sobre o método do método HP, trabalho de 1990, que é um trabalho básico aqui, uma referência base para que você possa aprender sobre a metodologia. Nesse momento, a gente já entra nessas etapas. Quais são as principais etapas do método HP? Então, a primeira etapa é você desenvolver a hierarquia do problema, os objetivos, os critérios, os subcritérios e as alternativas de decisão. Depois você vai fazer as comparações pareadas dentro dessa hierarquia com esses elementos que você levantou.
A solução aqui da determinação de pesos a partir do cálculo aqui, essa foi uma introdução, cálculo de autovetores e autovalores, e que depois outros métodos aqui passaram a ser utilizados para calcular esses pesos de critérios e pesos de alternativas. Você tem, depois que você tem essas matrizes de decisão calculadas, você faz uma análise da consistência das respostas, verificar se o tomador de decisão ele foi consistente ou não no momento dessas comparações, agregação de prioridades. Depois de estabelecido todos os pesos de todos os elementos aqui da decisão, você faz aqui a agregação dessas prioridades para determinar realmente qual é a alternativa aqui, o critério mais relevante, a alternativa mais relevante para a tomada de decisão. E análise de sensibilidade no final. Então, essa flexibilização que a gente comentou na última etapa, você pode considerar aqui nessa análise de sensibilidade, porque você pode modificar, por exemplo, ali os pesos desses critérios e verificar o impacto dessa variação desses pesos nas alternativas ali finais, utilizando então essa análise de sensibilidade. A primeira etapa é o desenvolvimento da hierarquia. O desenvolvimento da hierarquia, você precisa primeiramente estabelecer qual que é o seu objetivo, por que realmente eu estou querendo tomar essa decisão. Então você primeiramente verificar qual que é o seu problema, qual que é a questão de pesquisa que você pretende formular e determinar o objetivo. Qual é o objetivo? Por que eu quero realmente estruturar essa hierarquia? Qual é a minha decisão que eu preciso tomar? Então normalmente a gente utiliza aqui nesse objetivo verbos como identificar, selecionar a melhor alternativa para a tomada de decisão em determinado tópico que você está querendo estudar. Além disso, você precisa definir quem são as pessoas envolvidas nesse processo de decisão, quem vai tomar essa decisão, quem vai responder, por exemplo, essa pesquisa para você, quem são as pessoas mais importantes, as pessoas mais relevantes aqui, que precisam realmente colocar suas comparações pareadas, fazer esses julgamentos para que essa decisão possa ser considerada aqui realmente eficiente. E, além disso, a questão dos critérios. Depois que você elabora tudo isso, levanta todos esses elementos, você tem uma representação hierárquica, que é o nome exatamente do método, né? Processo hierárquico aqui de tomada de decisão. Você representa esses elementos de uma maneira hierárquica, do objetivo até nas alternativas. Então, a sequência lógica da hierarquia, você vai dividir essa hierarquia em níveis. O primeiro nível vai ser os objetivos, o segundo nível vai ser representado pelos critérios, o terceiro nível, subcritérios, quando esses subcritérios existirem. Em alguns casos, em alguns modelos, eles não são colocados. E no último nível, as alternativas de decisão. Estruturar essa hierarquia da melhor maneira possível, considerando todos os elementos que realmente são importantes para essa tomada de decisão. Então, esse processo é um processo muito importante, porque você precisa considerar realmente todos esses critérios, você precisa verificar se você não deixou faltando alguma informação, alguma variável importante para esse modelo. É uma etapa muito realmente trabalhosa aqui, mas que deve ser muito bem feita para que o resultado não tenha nenhum tipo de viés no final aqui, você não escolha, por exemplo, a alternativa errada. Alguns casos é fácil você identificar, por exemplo, alternativas e critérios, em outros você precisa fazer uma listagem inicial e depois reduzir seu número. Então, muitos trabalhos, por exemplo, utilizam com esses tomadores de decisão sessões, por exemplo, de brainstorming, uma análise um levantamento, por exemplo, dos critérios que são mais importantes, das alternativas, e depois você faz uma listagem, ou seja, desses inúmeros critérios, dessas inúmeras alternativas, quais realmente são importantes. Uma dica também é você utilizar uma escala Likert inicialmente para... imagina que você levantou inúmeros critérios, 30, 35 critérios, isso ficaria inviável aqui para você tomar uma decisão, se tratando de comparações pareadas, vocês vão entender isso aqui mais para frente. E você faz, por exemplo, uma escala Likert para você verificar aqui o nível de concordância com relação a esses critérios e seleciona ali, por exemplo, os critérios que tiveram ali a maior percentual ali de concordância para depois você estruturar essa hierarquia. São algumas dicas aqui para a estruturação dessa hierarquia.
Esses critérios eles devem ser homogêneos e não redundantes. O que significa isso? Eles devem apresentar o mesmo grau de importância ali dentro do seu nível. Você não pode, por exemplo, colocar critérios assim que não tem nenhum tipo de relação, por exemplo, com essa alternativa, e que esse critério vai ser realmente ali praticamente zerado, o peso desse critério. Tem que ser realmente selecionado minuciosamente esses elementos para o processo de tomada de decisão. Então esse é um ponto bem importante. Essa aqui é a representação básica de uma hierarquia. Então ela é dividida sempre aqui em níveis. Então você tem o objetivo no primeiro nível, depois você tem aqui os critérios, os subcritérios e as alternativas. Então dentro aqui de cada cluster você tem os elementos aqui de tomada de decisão. Uma questão básica do método HP é que ele tem relação apenas entre os níveis da hierarquia. Então, o objetivo tem relação apenas com os critérios têm relação apenas com os subcritérios, quando existentes, e depois com as alternativas. Eles vão respeitando o nível da hierarquia aqui para estabelecer essas relações. Então, as relações são apenas entre os níveis. Você não tem, por exemplo, relação entre diferentes clusters aqui, como é o caso de outros métodos aqui, como por exemplo a NP, que ele faz a relação entre todos os elementos utilizando a ideia de rede, né, de uma rede de tomada de decisão. Aqui é hierárquico, a relação é apenas entre os níveis dessa hierarquia. Nós temos aqui alguns exemplos de hierarquias já desenvolvidas. Imagina que você quer determinar a melhor localização para uma nova fábrica e você está utilizando aqui a análise SWOT para determinar qual seria a melhor localização. Então, nesse caso, o objetivo seria determinar a melhor localização para essa nova fábrica. Os critérios seriam aqui os critérios principais, né, da análise SWOT: força, fraqueza, ameaça e oportunidade. Dentro de cada elemento da análise SWOT você tem subcritérios. Então, em relação a forças, tem aqui a questão do pessoal e proximidade de matéria-prima. Em relação a fraquezas, alto custo energético e impostos. Dessa maneira é estruturado. Quando eu falo que são relações apenas entre níveis, então aqui nesse caso o objetivo tem relação apenas com os elementos aqui da análise SWOT. Cada elemento da análise SWOT tem relação apenas com os subcritérios dentro das suas categorias aqui, dentro dos elementos da SWOT. E depois os subcritérios têm relações com as alternativas, a localização A, a localização B e a localização C. Então essa relação é baseada entre níveis da hierarquia. Esse aqui é um exemplo que poderia ser estruturado para determinar aqui a melhor localização para uma nova fábrica, para uma nova unidade de algum tipo de organização que você tentar aqui abrir em um outro local. Expandir, na verdade, seu negócio. Esse aqui é um artigo que foi publicado. Eu e alguns colegas nós publicamos esse artigo aqui sobre as barreiras para a implementação de gestão de resíduos hospitalares. Nós fizemos esse trabalho aqui na cidade de Bauru. Então é um exemplo assim que, nesse caso, no nível 4, vocês podem perceber que não existem alternativas de decisão. Nesse nível 4 você vai estabelecer realmente qual é a classificação final dessas barreiras. Nesse caso específico, nós dividimos aqui as barreiras em barreiras relacionadas à infraestrutura, em barreiras relacionadas a fatores humanos e barreiras relacionadas à gestão. E depois, dentro dessas categorias, a gente tem as barreiras específicas. Então, as barreiras específicas relacionadas à infraestrutura, e aqui do lado você pode observar quais seriam essas barreiras. Aqui, insuficiente EPI no hospital, falta de instrumento para descarte final, falta de incinerador. E aí você tem, por exemplo, barreiras de fatores humanos e barreiras de gestão, como, por exemplo, a falta de diretrizes de gestão, a questão de custo para a implementação de um programa desse tipo. Então, é um método aqui que tem uma flexibilização, esse modelo hierárquico. Então, nesse caso aqui, ele pode ser muito utilizado também para você priorizar barreiras, priorizar dificuldades, priorizar desafios aqui para a organização. Então, não necessariamente você precisa seguir todos aqueles níveis, como o método diz lá, por exemplo, objetivo, critérios, alternativas. Você pode adaptar essa hierarquia conforme o seu objetivo, conforme o que você quer realmente responder para a sua pesquisa. Então, esse é um caso típico em que tem muita aplicação, por exemplo, para você priorizar barreiras utilizando esse método.
Aqui é um caso que o SAAT utiliza em um artigo bem simples, de uma situação bem do cotidiano nosso, aquisição de uma nova casa. Então, por exemplo, você tem aqui algumas opções de algumas casas e aí você passa a considerar diversos critérios, como o tamanho, o transporte, o bairro, a idade da casa, o jardim, facilidades, condição, financiamento. São critérios assim que você considera, por exemplo, no momento da escolha de uma nova casa. Então, vocês podem perceber a aplicabilidade da metodologia, desde situações mais acadêmicas, assim, que realmente pesquisas mais bem elaboradas relacionado à questão, por exemplo, de dissertações, de teses, de artigos científicos, até situações do cotidiano nosso, como, por exemplo, a aquisição de uma nova casa. Então, esse é um exemplo que pode ser aplicado. O exemplo mais clássico que a gente conhece aqui, que nós vamos executar esse exemplo nos próximos vídeos, é a questão da seleção de um fornecedor. Então a gente tem aqui, vamos imaginar que para você selecionar um fornecedor você considera alguns critérios, como preço, custo aqui, na verdade, qualidade e entrega. E você tem 3, 4 fornecedores para tomar essa decisão. Um caso bem típico aqui. Tem muita aplicação, muito artigo do método HP para a seleção de fornecedores. Tem muito artigo relacionado a esse tema aqui. Se você procurar, por exemplo, nessas bases científicas, artigos nesse sentido, você vai conseguir encontrar muitos artigos com o HP aplicado para a seleção dos melhores fornecedores. A segunda etapa é você fazer as comparações pareadas. Então, nas comparações pareadas, você vai avaliar as preferências desses tomadores de decisão. Então, nesse momento, é muito importante o conhecimento, a experiência desse tomador de decisão para tomar essas decisões. Esses julgamentos eles são efetuados através de comparações pareadas. E depois que você efetua essas comparações pareadas, você vai colocar esses julgamentos em matrizes quadradas recíprocas. Então, a gente utiliza aqui a propriedade a reciprocidade dos valores aqui dos tomadores de decisão dentro dessa matriz. E você utiliza a escala de SAAT para fazer essas decisões, para tomar essas decisões. Então, os tomadores de decisão aqui, eles vão utilizar essa escala já pré-estabelecida pelo método para tomar a decisão. Aqui tem um exemplo. Se um elemento for mais importante que o outro, o decisor vai estipular então valores de 2 até 9. Então, essa escala vai de 1 até 9. Então, se um critério ele é mais importante que o outro, ele vai colocar o valor. Quão mais importante é esse critério em relação ao outro? Se ele for da mesma importância, o decisor aplica o valor de 1. E esses valores recíprocos que são colocados, eles completam, na verdade, a matriz de decisão. No exemplo que a gente vai fazer, vai ficar mais claro essa questão de reciprocidade. A gente vai fazer um exemplo aqui do método do HP construído no Excel. Se você tem, por exemplo, que o elemento A é 7 vezes mais importante que o B, para você entender uma visão inicial dessa reciprocidade, se o A é 7 vezes mais importante que o B é 1 sobre 7 vezes menos importante que A. E você coloca isso nessa matriz de decisão, como a gente vai ver aqui nos próximos vídeos. São utilizadas então matrizes quadradas aqui e recíprocas para efetuar essas comparações pareadas e chegar e determinar os pesos desses critérios. A escala utilizada é essa, então varia de 1 a 9, então você tem aqui uma importância maior aqui para os valores ímpares, né? E aí você tem aqui os valores pares, que são valores intermediários entre dois julgamentos. Você tem aqui pequena importância de uma sobre a outra, se você colocar o 3. 5 já é importância muito forte ou essencial, o 7 é muito forte, e o 9 você indica quando há uma importância absoluta, realmente é extremamente mais importante do que um outro elemento. Então esses são, essa na verdade é a escala utilizada no método HP, uma escala que vem lá de SAAT. Considerando esse exemplo então de selecionar um fornecedor, imagina que você vai fazer essas preferências, os tomadores de decisão vão tomar realmente aqui a decisão. Qual é o critério mais importante para a escolha desse fornecedor? O questionário, o formato do questionário, ele é bem próximo dessa figura aqui. Você vai ter essas escalas aqui de 1 a 9 para a direita, 1 a 9 para a esquerda.
Então, se você ponderar que o preço é 3 vezes mais importante que a qualidade, como foi feito aqui, você coloca ali o valor de 3 pro lado do preço. Então, você entende ali que o preço é 3 vezes mais importante que a qualidade. E aqui o tomador de decisão, vamos imaginar que ele ponderou que o preço também é 5 vezes mais importante que a entrega. Então, você coloca ali também para o lado esquerdo, pendendo ali, na verdade, para o lado do preço, para o lado do custo. Então, ele é 5 vezes mais importante que a entrega. E vamos imaginar que ele colocou que a qualidade é 3 vezes mais importante que a entrega. Então, esse é o formato de um questionário básico do método HP. Você precisa coletar essas informações do tomador de decisão. E quando eu falo reciprocidade, você não vai precisar depois realmente fazer lá a opinião. Aí, em relação a qualidade versus preço, isso você já fez, essa comparação você já fez entre preço e qualidade. E aí você complementa com um valor recíproco, que seria, por exemplo, que a qualidade é 1 sobre 3 vezes menos importante do que o preço. E assim por diante para determinar todas as ponderações desses critérios. Então, esse é um modelo básico de como a gente leva o questionário para que esse tomador de decisão possa realizar as comparações pareadas. Nesse caso aqui, então, como que ficaria? Se o preço é 3 vezes mais importante do que a qualidade é 1 sobre 3 vezes menos importante do que o preço. E a gente formaria a seguinte matriz. Essa é a matriz aqui de decisão. Essa aqui é a matriz de quadrada recíproca, nesse caso aqui é uma matriz de ordem 3, porque você está considerando 3 critérios em um mesmo nível. Então, ali no segundo nível da nossa hierarquia, vocês podem reparar que tem preço, qualidade e entrega, então 3 critérios. A gente utiliza uma matriz aqui de ordem 3. Para determinar o número de comparações pareadas, a gente sempre vai utilizar essa fórmula aqui. Quantas comparações pareadas eu preciso fazer? Então, se você tem no mesmo nível dessa hierarquia, nesse caso, por exemplo, são 3 critérios, uma matriz de ordem 3, você simplesmente faz essa fórmula aqui para você determinar quantas comparações pareadas que devem ser feitas para que essa matriz possa ser respondida. Então, nesse caso aqui, você precisa apenas do quê? De 3 comparações pareadas, se você aplicar a fórmula, porque você vai precisar fazer a comparação de preço com qualidade, de preço com entrega e de qualidade com entrega, ou seja, 3 comparações. A matriz, como que ela é construída? A diagonal aqui, você vai sempre completar com o número 1, porque, por exemplo, você não pode comparar aqui, na verdade, preço, qualidade com qualidade, você complementa aqui essa matriz, faz essa diagonal colocando o número 1, e aí você vai fazer para essa matriz, fazendo as comparações aqui desses elementos acima da diagonal principal. Então, você vai comparar aqui, você vai fazer quantas comparações? 3 comparações. As outras comparações aqui é o valor recíproco. Então, se o preço é 3 vezes mais importante que a qualidade é 1 sobre 3 vezes menos importante que o preço. Se o preço é 5 vezes mais importante que a qualidade, se o preço é 5 vezes mais importante que a entrega é 1 sobre 5 vezes menos importante do que o preço. Então, você complementa a matriz aqui com esses valores recíprocos. Ela é complementada com os valores recíprocos das comparações pareadas que você realizou acima dessa diagonal principal. Como está a tabela ali em cima com as escalas e como que ele ponderou ali essas comparações. Então, essa formulinha aqui, do n ao quadrado menos n dividido por 2, ela é básica aqui para você determinar realmente quantas comparações pareadas que serão necessárias o tomador de decisão aqui realizar para que essa matriz seja completada. Depois que você faz essas matrizes, vocês podem perceber que ali já tem as prioridades. Essas prioridades elas podem ser calculadas de algumas maneiras. Então, ao longo depois que SAAD construiu esse modelo, muitos métodos foram utilizados aqui para chegar nessas prioridades, além dos cálculos de autovetores e autovalores, que é o que SAAD determina como a metodologia mais correta para você definir essas prioridades. Vocês podem encontrar muitos trabalhos acadêmicos e que utilizam diversas formas para você chegar nessas prioridades. Uma dessas formas é você fazer a média geométrica das linhas aqui, por exemplo, dessa matriz. Você estabelece as médias geométricas de todos esses critérios, de cada linha, e depois você faz uma normalização
dessas médias geométricas obtendo essas prioridades. Esse é um caso mais comum em que é utilizado aqui para definição dessas prioridades. A gente também tem um método que você vai fazer uma normalização de cada coluna dessa matriz. Você vai fazer uma normalização, então dessa matriz aqui de comparações, a matriz original das comparações pareadas, você vai transformar numa matriz normalizada e depois você vai fazer uma média das linhas aí dessa matriz normalizada. Então são vários métodos aqui, alguns na verdade, né, dos métodos que podem ser utilizados, e os softwares específicos aí como o Expert Choice, o Super Decisions, a gente vai ver um vídeo também em como implementar o modelo no Super Decisions. Eles utilizam já, eles dão rapidamente essas prioridades aqui no modelo, utilizando esse cálculo de autovetores e autovalores. Aqui são as fórmulas. Então as matrizes elas são manipuladas para a obtenção dessas prioridades relativas. Então essas prioridades relativas elas vão ficar num valor, num número entre 0 e 1, como se fosse como os percentuais mesmo, quais são os pesos em termos percentuais. Nesse caso, nessa fórmula aqui, a gente tem que A é a matriz de comparações, W seria o autovetor da matriz A, é o autovetor direito da matriz A, e o lambda max aqui a gente utiliza para estabelecer depois qual é a razão de consistência dessa matriz de decisão. Então, o cálculo da consistência também aqui vai ser importante nesse sentido para determinar realmente se aquela pessoa foi coerente, se o tomador de decisão foi coerente ou não com sua decisão. Nesse caso aqui a gente tem os pesos estabelecidos pela média geométrica, então a gente faz ali a média geométrica do preço, a média geométrica da qualidade e a média geométrica da entrega. Nós vamos fazer esse exemplo no Excel para ficar mais claro. Depois que você estabelece a média geométrica, você faz a normalização dessas médias geométricas, obtendo ali as prioridades. Aqui eu deixo uma referência de um artigo de 2008 aqui do Oliveira e Balderrain, que eles falam sobre realmente como obter informações aqui sobre a questão de prioridades. Diversas metodologias aqui para você obter prioridade de matriz de decisão, e ele faz uma análise ali do que seria correto ou não você executar para estabelecer essas prioridades. Depois que você faz aqui realmente essa matriz de decisão, estabelece aqui essas comparações pareadas, você precisa checar a consistência das respostas. A consistência das respostas, ela vai utilizar ali o lambda max. Esse lambda max ele pode ser calculado também de uma maneira um pouco facilitada aqui no Excel, como depois eu vou mostrar para vocês. Você obtém esse lambda max fazendo a multiplicação aqui entre matrizes, por exemplo, da soma das colunas dessa matriz de decisão. Você pega o vetor de soma das colunas com o vetor normalizado da matriz e obtém esse lambda max. Então aqui eles definem como autovalor dessa matriz. Você estabelece o índice de consistência com esse lambda max menos a ordem da matriz. E ali no denominador você tem ali o grau de liberdade, que seria, por exemplo, nesse caso, a ordem da matriz menos 1. Depois que você estabelece esse índice de consistência, você determina a razão de consistência. A razão de consistência é definida pelo índice de consistência previamente calculado dividido pelo Randall Index, que é um fator aleatório introduzido aqui pelos idealizadores do método, por Thomas Saat, em que você utiliza esse índice aleatório para calcular a razão de consistência de acordo com a ordem da sua matriz. Então você estabelece ali, tem estabelecido nessa tabela que, dependendo da ordem da matriz, você tem um valor ali desse Randall Index, desse fator aleatório, para definir realmente qual que é a sua razão de consistência. E o que o método de Saat ele diz? Se a razão de consistência ultrapassar 0,10, se ele for inconsistente e essa inconsistência, essa incoerência na tomada de decisão ultrapassar o valor de 0,10, esses julgamentos eles precisam ser reavaliados. Então você precisa realmente pedir para que esse tomador de decisão reveja ali seus julgamentos, reveja realmente quais são as suas ponderações para acertar essa incoerência. Você não pode ter esse valor aqui ultrapassado. Tem alguns artigos aí recentes, inclusive tem um artigo
do European Journal of Operational Research sobre isso. Tem muito estudo sobre razão de consistência, e nesse artigo específico eles falam sobre essa possibilidade de reconsiderar essa taxa aqui de consistência. Então são artigos aqui talvez relevantes para quem se interessar pelo tema. Essas razões de consistência elas devem ser calculadas para todas as matrizes de decisão. Todas as matrizes que você tiver que fazer ali relacionada à sua hierarquia de decisão, você precisa calcular uma razão de consistência. E se você perceber na fórmula ali, se você zerar o índice de consistência, você zera a razão de consistência, ou seja, você é altamente consistente com a tomada de decisão que você tomou, que você executou. Então, qual seria o valor teórico mais esperado para esse lambda max? Seria a ordem da matriz. Então, se você tem um lambda max próximo ou idêntico ali à ordem da matriz, como nesse caso do seleção de fornecedores, se o lambda max for 3, você vai zerar esse índice de consistência, e aí você teria realmente uma razão de consistência aqui zerada, você não tem nenhum tipo de incoerência nessa análise. Então, o valor teórico, o valor mais esperado para o lambda max é sempre o valor da ordem da matriz. Nesse caso aqui, para a gente calcular essas razões de consistência, nessa tabelinha aqui que a gente utilizou como exemplo, a razão de consistência seria 0,0370, ou seja, os julgamentos estão coerentes. A gente vai fazer esse cálculo aqui no exemplo do Excel para ficar mais claro para vocês. Depois que você calcula as razões de consistência, está tudo consistente, todas as suas prioridades foram obtidas entre todos os níveis da hierarquia, você vai fazer o quê? Agregar as prioridades. Então, para cada alternativa serão calculados pesos, de acordo com cada critério. Primeiro você vai estabelecer quais são os pesos dos critérios. Depois você vai estabelecer os pesos de cada alternativa em relação a cada critério. Quais são os pesos das alternativas em relação ao preço? Quais são os pesos das alternativas em relação à qualidade? Quais são os pesos das alternativas em relação à entrega? Então você vai ter aqui dois vetores. Um vetor, por exemplo, de critérios, de pesos de critérios, e um vetor de pesos das alternativas com base nesses critérios. Depois você faz o quê? Multiplica os níveis dessa hierarquia. Você vai fazer uma multiplicação entre esses níveis para determinar qual é realmente a alternativa prioritária. Então, nesse caso específico, a gente teria os pesos das alternativas com base no custo, os pesos das alternativas com base na qualidade, os pesos das alternativas com base na entrega. Multiplicando essa matriz pelos pesos dos critérios, a gente vai obter as prioridades finais. Então, você teria aqui a alternativa A, por exemplo, a alternativa de decisão, o fornecedor A. Você teria que estabelecer qual foi o peso do fornecedor A em relação ao preço. Qual foi o peso? E você pega esse peso e multiplica pelo peso do critério preço. Qual foi o peso da alternativa B, do fornecedor B, em relação à qualidade? Você vai pegar esse peso e multiplicar pelo peso do critério qualidade, e assim por diante. Então, você vai fazer, estabelecer aqui essa matriz, linha por coluna, e aí você vai obter realmente, finalizando aqui as prioridades finais do seu trabalho aqui, ou da alternativa de decisão. Você vai ter as prioridades finais das alternativas decisórias. Para finalizar esse primeiro vídeo, esse conteúdo um pouco mais teórico do método HP, no final de tudo você faz uma análise de sensibilidade. Então, essa análise de sensibilidade ela tem a função de testar a estabilidade final desse ranking de prioridades que você obteve. Você pega, por exemplo, o critério que teve o maior peso na análise e faz uma variação de pesos, por exemplo, desses critérios, e qual é o impacto disso nas alternativas finais. É importante aqui essa análise de sensibilidade para você realmente verificar a estabilidade desse ranking, verificar quais são os cenários alternativos aqui, se você fosse, por exemplo, alterar o peso de alguns desses critérios. Essas aqui são algumas referências que foram utilizadas nessa aula. Então, quem tiver o interesse realmente em obter esses artigos aqui, eles são importantes para quem está começando a estudar, por exemplo, os métodos aí, multicritérios, e principalmente o método HP. Você tem aqui, por exemplo, nesse artigo aqui
nesse segundo artigo você tem uma revisão dos principais desenvolvimentos do HP ao longo do tempo, um artigo muito interessante. Esse artigo de 2008 aqui, você tem a integração do HP, porque o método HP ele tem muitas integrações, então você não utiliza somente o HP, você tem inúmeros métodos que podem ser integrados aqui com ele. E esse aqui é o artigo do SAT de 1990, que é um artigo básico, aqui, uma referência base para você entender o processo aqui de construção do método HP.